5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. É muito lindo estar com vocês, minha querida e linda turma do 8º ano. São tantas emoções que nesse dia 26 de maio eu quero agradecer à professora Rosiane Marques. Ela é professora de História e ela escolheu essa música aqui, ó, no canal do YouTube do professor Cláudio Neto. Tá aí, professora Rosiane, a música que a senhora pediu. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. E a história que a gente vai contar hoje vai ser o seguinte. Pessoal, eu dei uma mudada no programa. Eu disse para vocês que essa situação aí de homeschooling, isso ninguém nunca ensinou para a gente, é uma coisa muito nova, que a gente vai aperfeiçoando a cada dia. E a gente tem que aperfeiçoar e ajustar de acordo com a realidade, não é? Então aquele programa que a gente tinha separado, que vocês estavam recebendo as folhinhas lá na escola e tudo, eu vou dar uma ligeira pausa hoje. E hoje eu vou fazer o seguinte: nós vamos trabalhar em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou falar sobre os acidentes domésticos mais comuns. Se vocês observarem aqui, ó, o acidente ele está crescendo. Já foi de propósito que eu coloquei isso. Porque o acidente, melhor de tudo, é prevenir. Se você prevenir, é melhor do que, vovó diria, melhor prevenir do que ter que remediar. Então, para não deixar o acidente aumentar e seus efeitos ficarem piores e de repente com danos irreversíveis, a gente precisa saber o que fazer na hora que fazer. Legal? Então, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre os acidentes mais comuns. Na segunda parte, eu vou comentar sobre o trabalho que alguns de vocês fizeram. Tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, esses primeiros socorros que nós vamos passar para vocês dessa aula de hoje, nós vamos aprender a saber como agir diante desses acidentes domésticos que são comuns e você vai poder, conforme eu falei, aprender a diminuir aí essa gravidade. Literalmente, podendo até salvar uma vida. Bom, os acidentes que acontecem mais frequentemente em casa, por incrível que pareça, são queimaduras, sangramentos do nariz, intoxicação, cortes, choque elétrico, quedas, asfixia e mordidas ou picadas. Bom, vamos saber agora cada uma delas, vamos dar uma pincelada em cada uma delas. As queimaduras, elas podem surgir devido à exposição prolongada ao sol ou alguma fonte de calor, como por exemplo o fogo lá do fogão de casa, ou uma água fervendo, por exemplo. E o que você vai fazer? Bom, aconteceu, você precisa saber qual é o tipo de queimadura. Primeiro grau vai ficar vermelho. Segundo grau fica vermelho e cria bolhas. No terceiro grau, aí ele já atinge músculos e pode ir até os ossos. Bom, vamos imaginar que houve uma queimadura de primeiro grau, ficou vermelho. O que você vai fazer? Você vai colocar a região afetada debaixo d'água fria por uns 15 minutos. No caso de objetos quentes, você pode aplicar uma bolsa de gelo, mas você tem que prestar atenção que você precisa fazer frio e não fazer gelado, porque aí você pode queimar a sua pele, tá bom? Então tem que prestar atenção. Você precisa evitar de esfregar qualquer tipo de produto, e nada desse negócio de passar manteiga, óleo, nada disso. No segundo grau, quando dá uma bolha, você não pode de jeito nenhum pensar em furar aquela bolinha, tá bom? Porque isso pode ser muito grave. Bom, se ele tiver um tamanho maior do que uma palma de uma mão, por exemplo, ou quando não provoca qualquer tipo de dor, nesse caso é recomendado chamar a ajuda médica ligando 192 ou ir direto ao pronto-socorro. Nesse caso de pandemia, é melhor sempre estar do lado do papai e da mamãe, que eles vão saber o que fazer. E como é que você pode evitar isso? Bom,
você deve evitar a chamada exposição solar, ficar no sol entre 11 e 16 horas. E, se o fizer, você deve utilizar protetor solar, assim como afastar de todas as pessoas, crianças menores que vocês, que possam, de repente, algum objeto ali em volta que possa provocar alguma queimadura. Tá legal? Sangramento pelo nariz. Bom, o sangramento pelo nariz normalmente não é uma situação grave. Ele pode ser causado quando de repente você assoa o nariz com muita força, quando você cutuca o nariz ou quando você sofre de repente uma pancada. Para parar o sangramento, o que eu faço? Bota a cabeça para baixo, bota a cabeça para cima? Bom, primeiro passo é sempre que você vai ficar calmo. Lembra que eu falei manter a calma? Você vai sentar e inclinar a cabeça para frente, apertar as narinas com o polegar e o indicador durante pelo menos 10 minutos. Após parar o sangramento, você precisa limpar o nariz e a boca sem fazer pressão, utilizando uma compressa ou um pano molhado com água morna. Não assoe o nariz durante pelo menos umas 4 horas após ter esse problema. E quando é que isso pode ser grave? Bom, se surgirem outros sintomas como tonturas, desmaio, sangramento nos olhos ou nos ouvidos, aí sim, nesses casos, e só nesses casos, você deve chamar a ambulância, ligando 192. Ou, aquilo que eu falei, estando perto de um adulto, papai ou mamãe, vai decidir se é a hora de imediatamente ir ao pronto-socorro. E como é que você faz para evitar isso? Bom, a melhor coisa a fazer é não ficar exposto durante muito tempo ao sol ou alguma temperatura muito alta, porque esse calor ele vai dilatar as veias do nariz e vai facilitar esse sangramento. E a intoxicação ou o envenenamento? Bom, isso é mais frequente em crianças, porque pode ocorrer de forma acidental uma ingestão de medicamentos ou produtos de limpeza que podem estar ao alcance dessas crianças. Nesse caso, o que se deve fazer? Imediatamente chamar ajuda médica. 192 de novo. Você tem que identificar qual é a fonte do envenenamento. Manter a pessoa que se acidentou aí de forma calma até que chegue a ajuda médica. Bom, quando que isso pode ser grave? Todo tipo de envenenamento é uma situação grave. Por isso, a gente tem que chamar de imediato a ajuda médica. E como é que você faz para evitar? Bom, os produtos que podem provocar envenenamento, eles precisam ser mantidos trancados, afastados, assim, num local alto, longe das crianças. E se você, por exemplo, perceber que a ingestão foi com, de repente, um cloro, uma gasolina, um querosene, algo corrosivo, não faça vômito, tá legal? Vai dando água para a pessoa até a chegada da equipe médica ou até levar a pessoa para um local, tá bom? Não force o vômito. Bom, e os cortes? Eles podem ser provocados por objetos cortantes, uma faca, uma tesoura, um objeto pérfuro, né? Perfurante, um prego, uma agulha, por exemplo. E esses primeiros socorros, o que você vai fazer? Você vai fazer pressão sobre o local com um pano limpo. Você, se possível, dá uma lavada na região ali, se tiver soro fisiológico, ou mesmo com água e sabão, após estancar essa hemorragia. Aí sim você vai cobrir o ferimento com um curativo que esteja limpinho, de preferência até esterilizado. Você vai evitar retirar o objeto que esteja perfurando a pele. Ligue para 192 ou vá ao pronto-socorro se existirem objetos perfurando a pele, se você perceber que é grave. E quando é que isso pode ser grave? Bom, se o corte for provocado por objetos com ferrugem ou quando a hemorragia é muito grande e fica aí difícil de estancar. E para evitar, bom, os objetos que podem causar esses cortes também têm que ser mantidos longe do alcance das crianças e também devem ser utilizados com cuidado e atenção por um adulto. Vamos para o choque elétrico. Nesse caso, isso ocorre de forma mais frequente em crianças, por conta da falta de proteção nas tomadas e nas paredes da casa. Bom, também pode acontecer ao utilizar um aparelho doméstico em mau estado. Por exemplo, o que você vai fazer nesse caso? Primeiro de tudo, pense em desligar
o disjuntor, o quadro geral de energia, por aí. Você tem que saber sempre onde é que está o disjuntor ali, tá bom? Afaste a vítima da fonte elétrica. Pode utilizar um objeto de madeira, de plástico ou de borracha. Se você perceber que ela está tomando um choque ali, não coloca a mão nela, não. Depois disso, deite a vítima para evitar que ela caia, que ela possa ter alguma fratura depois desse choque. E chame a ambulância, tá? Chama a ambulância ligando 192. E quando é que isso pode ser grave? Bom, quando surgirem queimaduras na pele, tremores ou até mesmo um desmaio. Como é que você pode evitar? Bom, aí tem que pedir o papai para estar sempre de olho a fazer a manutenção desses aparelhos eletrônicos de acordo com a indicação do fabricante, assim como evitar utilizar ou ligar essas fontes elétricas com as mãos úmidas. Prestem atenção. Além disso, caso existam crianças em casa, recomenda-se proteger as tomadas da parede para evitar que a criança introduza os dedos na corrente elétrica ou um prego ou coloque alguma coisa assim. E as quedas? Bom, geralmente elas acontecem quando a gente tropeça ou escorrega num tapete ou num chão molhado. Então, também pode acontecer quando se anda de bicicleta, de repente ele no quintal, ou você está em cima de um objeto alto, como uma cadeira, uma escada. E o que você vai fazer? Bom, sempre eu falo, manter a vítima calma. Observe se teve fratura ou sangramento. Lembra da aula anterior. No caso de sangramento, caso seja necessário, você aplique pressão no local com um pano limpo ou uma gaze. Lave e aplique gelo sobre a região afetada, observando para que o gelo não vá queimar a pele. O mais importante, aí nesse caso, não seria a aplicação do gelo, é fazer frio. Se tiver uma bolsa de água gelada, é bem melhor. O gelo você tem que manter muita atenção, tá bom? Quando é que isso pode ser grave? Bom, se a pessoa cair de cabeça, sempre vai ser alguma coisa grave. Ou pode apresentar sangramento, assim, saindo muito sangue, ou uma fratura de um osso, ou se ele tiver sintomas como vômitos, tonturas, desmaios. Nesse caso, aí você tem que chamar uma ambulância, de novo 192, ou chamar o papai para imediatamente o papai levar ao pronto-socorro. E como é que você faz para evitar? Bom, você deve evitar ficar de pé em cima de objetos altos ou instáveis, assim como, por exemplo, utilizar sapatos bem ajustados ao pé, por exemplo. No caso da asfixia, normalmente isso é provocado por engasgamento, que pode acontecer mais frequentemente ao comer ou engolir pequenos objetos. De repente, uma tampinha de caneta, um brinquedo, uma moeda, por exemplo, e até mesmo uma bala. O que você precisa fazer? Bom, você observa o meio das costas, vai ali com a mão desse jeito assim, ó, e bate 5 vezes ali, mantendo a mão aberta, num movimento rápido, de baixo para cima. Legal? E a gente já tinha falado no colégio sobre uma manobra, que eu escrevi o nome aqui, ó, manobra de Heimlich. Caso essa pessoa continue engasgada, e para isso você precisa segurar a vítima por trás, passar os braços em volta do tronco e fazer pressão com o punho cerrado sobre a boca, aqui ó, essa parte aqui, a boca do estômago. Tá vendo esse ossinho aqui ó? É colocar aqui ó, fazer isso. Tá legal? Bom, chama imediatamente uma ajuda médica, de novo 192 aí ó, se a pessoa continuar engasgada, só se ela continuar engasgada depois dessa manobra. E o que você pode fazer? Bom, quando a pessoa engasgar, se você perceber que ela está mais de 30 segundos sem conseguir respirar ou apresentar rosto ou a mão azulada, nesse caso você chama a ambulância. Ou de novo fala com o papai e imediatamente procurar um pronto-socorro para essa pessoa poder receber oxigênio. Para evitar, eu aconselho mastigar corretamente os alimentos, evitar comer pedaços muito grandes de pão ou carne e cuidado com o bagaço da laranja, tá bom? Por exemplo, além disso também você pode deve evitar colocar pequenos objetos na boca ou oferecer brinquedos com peças pequenas para as crianças, aqueles brinquedos que não passaram por uma recomendação técnica legal, que pode soltar pequenas partes, tá bom? Em relação às mordidas ou picadas, bom, elas podem ser provocadas por vários tipos de animais, como um cachorro, uma abelha, uma cobra, uma aranha, até mesmo formiga. Por isso,
o tratamento ele pode variar, mas os primeiros socorros para mordidas são os seguintes. Primeiro, se você perceber que é grave, chame ajuda médica, de novo 192. Deite a vítima e mantenha a região afetada abaixo do nível do coração, tá bom? Lave a região da mordida com água e sabão, evite fazer torniquete, tá bom? Porque depois que eu não soltar o torniquete, a corrente sanguínea vai disparar, então o torniquete normalmente não é muito adequado. Também evite sugar o veneno ou exprimir o local da mordida, tá legal? E quando é que isso pode ser grave? Bom, qualquer tipo de mordida pode ser grave, especialmente quando ele é provocado pelos chamados animais peçonhentos. Diferente das plantas, o animal não é venenoso, a planta que é venenosa. Qual que é a diferença? Bom, a planta não pica, mas se você comer, você pode morrer com uma planta envenenada, uma planta que é venenosa. Os animais peçonhentos, eles precisam de um ferrão, de um órgão inoculador. Então, se você comer, por exemplo, um escorpião, lá na China a gente come um escorpião frito, não vai morrer não, porque ele é peçonhento, ele não é venenoso, tá legal? Então, é sempre aconselhado ir ao pronto-socorro para avaliar a mordida ou a picada e iniciar o tratamento adequado. Para se evitar, eu recomendo colocar redes nas janelas e nas portas para evitar a entrada de animais peçonhentos dentro de casa. A segunda parte que eu disse para vocês, essa aula acabou ficando muito longa, eu ia falar sobre as avaliações que eu recebi. Vou só deixar um abraço aqui para alguns alunos que gabaritaram a prova, que foi Ana Clara Gonçalves Ranieri, Bianca dos Santos Silva Manhães, Maria Eduarda Gonçalves Ranieri. Parabéns a todos vocês, vocês gabaritaram a prova. Além desses alunos, também fizeram uma excelente prova, a Stephanie Mazzoni da Cruz, o Tiago Soares Mazeu e a Brenda Mota Ramos Moutinho. Pessoal, os outros alunos eu não recebi, tá bom? Então, por gentileza, apressa isso para a gente poder corrigir essa prova de vocês. Legal? Um grande beijo, um forte abraço e bata esse desejo, meu filho. É trabalho para fazer. Cuidem-se.